Você acorda cansado. Não é aquele cansaço físico que melhora com uma boa noite de sono. É um peso silencioso, constante, que te acompanha mesmo nos dias em que você não fez nada demais. Você chama isso de estresse, rotina pesada, excesso de responsabilidades. Mas existe algo mais profundo acontecendo aí dentro. E o problema é que quase ninguém te ensinou a reconhecer isso. O que você sente não é falta de energia. É excesso de emoção não resolvida. O seu corpo até descansa, mas a mente continua em alerta, pensando no que foi evitado, no que foi adiado, no que precisaria ser enfrentado e não foi. E cada vez que você empurra isso para depois, algo dentro de você se contrai. Não de forma consciente, mas suficiente para drenar sua vitalidade aos poucos. Existe um tipo de procrastinação que não aparece na agenda, nem nas tarefas do dia. Ela não atrasa entregas, mas atrasa decisões internas. É quando você evita sentir, evita nomear, evita encarar verdades simples e desconfortáveis. O cérebro, para te proteger desse desconforto emocional, cria uma saída elegante. Ele chama isso de cansaço. Assim, você descansa em vez de confrontar. Pausa em vez de decidir. Adia em vez de sentir. E o mais perigoso é que isso parece lógico. Parece autocuidado. Parece maturidade. Mas no fundo, é uma fuga silenciosa que cobra um preço alto. Neste vídeo, você vai entender por que esse cansaço não vai embora, por que descansar mais não resolve, e o que realmente está sendo adiado dentro de você. A partir do momento em que você enxergar isso com clareza, algo começa a se reorganizar por dentro. E essa clareza muda tudo. O cérebro humano não evita esforço, ele evita desconforto emocional. Essa é uma distinção crucial que quase ninguém faz. Você pode trabalhar horas seguidas, resolver problemas complexos, assumir responsabilidades enormes. Mas quando surge uma emoção difícil, como culpa, medo, frustração ou tristeza não elaborada, o sistema entra em modo de proteção. A emoção não resolvida ativa os mesmos circuitos de ameaça que o perigo físico ativava nos nossos ancestrais. Só que agora, o perigo não é externo, ele é interno. Sentir significa entrar em contato com algo que pode mudar a forma como você se vê, como você vive ou como você se relaciona. E o cérebro prefere preservar a estabilidade emocional, mesmo que isso custe energia. É aí que nasce a procrastinação emocional. Não é preguiça, é autoproteção. O problema é que essa proteção consome recursos mentais o tempo todo. Manter emoções fora da consciência exige esforço contínuo. Esse esforço não aparece como dor, mas como exaustão difusa, falta de clareza, dificuldade de avançar. Você não está parado porque é fraco. Você está cansado porque está segurando demais por dentro. Existe um tipo de força que esgota. É a força de quem aprendeu a engolir emoções cedo demais e chamar isso de maturidade. Você se torna funcional, responsável, confiável. Aprende a não incomodar, a não demonstrar fragilidade, a seguir em frente mesmo quando algo dentro de você pede pausa e escuta. Aos olhos dos outros, isso parece resiliência. Por dentro, vira acúmulo. Cada emoção não sentida vira uma tensão silenciosa no corpo e na mente. Não explode, não chama a atenção. Apenas fica ali, sendo carregada. E quanto mais você se orgulha de ser forte, mais difícil fica admitir que algo precisa ser elaborado. Porque parar para sentir parece fraqueza. Parece retrocesso, parece perda de controle. O cansaço aparece justamente aí, não como um sinal de limite físico, mas como um aviso emocional ignorado por tempo demais. O corpo começa a falar o que a mente não quis ouvir. A falta de energia se torna a única forma legítima de pedir pausa, sem quebrar a identidade de quem sempre deu conta. O problema é que essa força constante cobra juros altos. Ela drena a espontaneidade, reduz o prazer, embota a motivação. Você continua funcionando, mas deixa de se sentir verdadeiramente vivo. E quanto mais tempo isso dura, mais o cansaço parece parte da sua personalidade, quando na verdade é um sinal de que algo essencial está sendo evitado. Existe um ponto exato em que o cansaço deixa de ser físico e passa a ser psicológico. Ele surge quando você usa a exaustão como justificativa para não entrar em contato com algo que já sabe que precisa ser enfrentado. Não de forma consciente, de forma automática. O corpo aprende que, ao se sentir cansado, você recua. E esse recuo vira padrão.
Esse tipo de cansaço aparece sempre que uma decisão emocional se aproxima. Uma conversa que você evita. Um limite que precisa ser colocado. Uma mudança que exige admitir que algo não está funcionando. A mente percebe o risco emocional e aciona um freio interno. Falta energia. Falta clareza. Falta vontade. Tudo parece pesado demais para agora. O sinal de alerta está na repetição. Você descansa, mas não se sente renovado. O tempo passa, mas a sensação permanece. Não é porque você precisa de mais pausa. É porque existe algo pedindo posicionamento interno. E enquanto isso não acontece, a mente mantém o estado de contenção. Esse é o momento em que o cansaço vira uma forma elegante de fuga. Ele te protege do desconforto imediato, mas te mantém preso ao mesmo lugar. Reconhecer esse ponto muda tudo, porque você para de tratar o sintoma e começa a enxergar a causa real do desgaste. Quando você diz para si mesmo, depois eu resolvo, algo dentro de você relaxa por alguns segundos. É um alívio sutil, quase imperceptível. O problema é que esse alívio tem prazo curto. A emoção adiada não desaparece. Ela fica em segundo plano, consumindo energia silenciosamente, como um aplicativo aberto em segundo plano que drena a bateria sem você perceber. O cérebro odeia a incerteza emocional. Quando algo fica mal resolvido, ele mantém aquilo ativo. Revira cenários, antecipa conflitos, simula possibilidades. Tudo isso acontece fora da sua consciência, mas custa caro em termos de energia mental. É por isso que evitar parece mais leve no começo, mas se torna pesado com o tempo. Cada adiamento reforça uma mensagem interna perigosa, a de que você não consegue lidar com aquilo agora. Aos poucos, isso corrói a confiança em si mesmo. Você começa a se sentir cansado antes mesmo de tentar. Não porque não é capaz, mas porque aprendeu que adiar dói menos no curto prazo. Só que esse acordo silencioso cobra um preço diário. A mente nunca descansa de verdade enquanto algo essencial fica pendente. E é exatamente aí que a exaustão se instala como estado permanente, não como episódio passageiro. Existe um mito profundamente enraizado na ideia de autocuidado, o de que descansar sempre resolve. Descanso restaura músculos, regula hormônios, acalma o sistema nervoso. Mas ele não resolve tensões emocionais não elaboradas. Quando a origem do cansaço é interna, nenhuma quantidade de pausa devolve a energia que foi sequestrada pela evitação. É por isso que finais de semana não bastam. Férias ajudam por um tempo, mas o peso retorna. Você se afasta das obrigações, mas leva consigo o que foi evitado. A mente continua carregando perguntas sem resposta, emoções sem nome, decisões suspensas. O corpo para, mas o conflito interno segue ativo. Quando você tenta resolver um cansaço emocional com descanso físico, cria frustração. Começa a pensar que há algo errado com você, que nem relaxar você consegue. Mas o problema nunca foi incapacidade de descansar. Foi tentar descansar sem encarar o que estava drenando sua energia. A energia volta quando algo se organiza por dentro, quando uma verdade é admitida, quando um limite é reconhecido, quando uma emoção deixa de ser reprimida e passa a ser compreendida. O descanso ajuda depois disso. Antes, ele só mascara. Quase sempre existe uma decisão emocional central sendo adiada. Ela não aparece com esse nome. Ela se disfarça de dúvida, confusão, cansaço constante. Mas, no fundo, é algo simples e difícil ao mesmo tempo. Admitir que uma relação mudou. Reconhecer que um papel não faz mais sentido. Aceitar que você precisa dizer não onde sempre disse sim. Enquanto essa decisão não é nomeada, a mente gira em círculos. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque sabe e ainda não se sente pronto para sentir o impacto disso. Então o cérebro cria uma névoa. Falta clareza, falta energia, falta impulso. Tudo parece grande demais, pesado demais, confuso demais. O cansaço surge como uma cortina protetora. Ele impede que você chegue perto do ponto sensível. E quanto mais tempo essa decisão fica suspensa, mais o corpo participa desse adiamento. A exaustão vira argumento. Não agora. Não hoje. Não tenho forças. Mas existe algo importante aqui. No momento em que você identifica qual é essa decisão, mesmo sem tomá-la, algo já muda. A energia não volta totalmente, mas a confusão diminui. Porque a mente para de lutar contra algo invisível. Nomear é o primeiro gesto de autoconsciência real. Cada vez que você evita uma decisão emocional, algo pequeno se rompe por dentro. Não é visível, não é dramático.
É a confiança silenciosa de que você pode contar consigo mesmo. O cérebro aprende rápido. Ele observa padrões. E quando percebe que você sente, entende, mas não age, ele registra isso como insegurança interna. Essa quebra de confiança gera atrito. Você passa a duvidar das próprias percepções. Começa a se perguntar se está exagerando, se é melhor esperar mais um pouco, se o problema é você. Essa dúvida constante consome energia. Não porque pensar cansa, mas porque pensar sem resolução esgota. O cansaço, nesse ponto, já não é só emocional. Ele se torna existencial. Uma sensação de estar sempre se arrastando, mesmo quando tudo parece em ordem por fora. Você faz o que precisa ser feito, mas algo essencial fica travado. E esse travamento pesa. Recuperar energia passa por recuperar a relação consigo mesmo. Não com promessas grandiosas, mas com pequenos atos de coerência emocional. Quando você começa a agir de acordo com o que reconhece internamente, a mente relaxa. A energia não explode. Ela retorna de forma silenciosa, estável, confiável. Existe um momento quase imperceptível em que a energia começa a voltar. Não é quando você se motiva mais, nem quando decide ser mais produtivo. É quando você para de negociar com a própria consciência. Quando admite, em silêncio, aquilo que vinha evitando sentir ou reconhecer. Esse gesto interno reduz imediatamente a tensão acumulada. O cérebro responde rápido à honestidade emocional. Quando algo é nomeado, ele não precisa mais gastar energia mantendo defesas ativas. A mente deixa de simular cenários, de antecipar conflitos, de sustentar a fuga. Não porque o problema foi resolvido, mas porque deixou de ser negado. Isso, por si só, já libera espaço mental. Esse é o ponto em que muitas pessoas se surpreendem. Elas não mudaram nada por fora, mas se sentem mais leves por dentro. Dormem melhor. Pensam com mais clareza. Não porque descansaram mais, mas porque pararam de mentir para si mesmas sobre o que estava acontecendo. A clareza não exige coragem heróica. Ela começa com um reconhecimento simples e honesto. E é exatamente aí que a procrastinação emocional perde força. Não quando você força a ação, mas quando permite consciência. Quando você enfrenta uma única verdade emocional que vinha sendo evitada, algo inesperado acontece. Outras áreas da vida começam a destravar sem esforço direto. A energia que estava sendo usada para sustentar a fuga se redistribui. A mente fica menos pesada. O corpo responde com mais presença. Não é magia. É economia emocional. Uma decisão emocional clara reduz dezenas de microconflitos internos. Você deixa de gastar energia se justificando, se explicando mentalmente, se defendendo de si mesmo. A vida não fica perfeita, mas fica mais simples. E simplicidade devolve vitalidade. É por isso que pessoas que parecem ter virado a chave, muitas vezes não mudaram tudo. Elas mudaram uma coisa essencial: um posicionamento interno, um limite silencioso, uma aceitação que encerrou uma luta prolongada. O cérebro reconhece isso como resolução e entra em estado de menor alerta. A procrastinação emocional se dissolve quando a clareza se instala. Não porque você resolveu todos os problemas, mas porque parou de fugir do principal. E essa mudança sutil cria um efeito dominó que o cansaço jamais permitiria alcançar. Finalmente, é importante desfazer a ideia mais cruel que você carrega em silêncio. A de que esse cansaço constante significa fraqueza, desorganização ou falta de capacidade. Você nunca foi preguiçoso, nunca foi incapaz. Você apenas foi sensível o suficiente para sentir, mas não recebeu as ferramentas para elaborar o que sentia. O seu corpo não falhou. Ele tentou te proteger. Transformou emoções adiadas em exaustão porque era a única linguagem que seria ouvida. O problema nunca foi falta de descanso. Foi excesso de adiamento emocional. E quando isso fica claro, a culpa começa a perder espaço. A partir daqui, a pergunta muda. Não é mais como eu faço para ter mais energia, mas o que dentro de mim está pedindo reconhecimento. Essa mudança de pergunta altera tudo. Ela devolve autonomia, devolve coerência, devolve dignidade emocional. Quando você começa a responder a si mesmo com honestidade, a energia não volta em picos, mas em estabilidade. Você não se sente eufórico, você se sente inteiro. E essa inteireza silenciosa é o oposto do cansaço que te trouxe até aqui. Se algo em você se reconheceu nessas palavras, não é coincidência.
É autoconsciência emergindo. E é a partir dela que a verdadeira energia começa a se reconstruir.